Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias, que bom te encontrar aqui. Nesse programa, nós vamos falar sobre o tempo da Páscoa. Veja, o tempo da Páscoa é uma explosão de alegria que se estende desde a vigília pascal até o domingo de Pentecostes. Nesses 50 dias, a igreja nos envolve em sua alegria pela vitória do Senhor sobre a morte, porque Cristo vive e vem ao nosso encontro. Na quarta-feira da oitava da Páscoa, a antífona de entrada, conforme o missal romano, nos diz assim: Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio. Aleluia. Então, o tempo pascal é uma antecipação da felicidade que o Senhor Jesus Cristo ganhou para nós com a sua vitória sobre a morte. O Senhor foi entregue por conta dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, é o que nos escreve o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 4. E fez isso para que nós, uma vez permanecendo nele, nós tenhamos alegria completa. E é isso que eu quero refletir com vocês nesse programa. Fique atento e confira aí. Meu querido irmão, antes de retomarmos o assunto deste programa, eu quero te fazer um convite. O Estudo de Teologia, ele está promovendo o curso Teológico Livre, CTL, um curso em 10 módulos, 70 horas de aula, onde você pode fazer de acordo com o seu tempo. Você pode enriquecer no campo das Sagradas Escrituras e da doutrina católica. Para isso, eu vou deixar aqui descrito o link, acesse o link, obtenha maiores informações, se matricule e faça o curso conosco, tá bom? Bom, no conjunto do ano litúrgico, não é? O tempo pascal é um tempo forte, porque a mensagem cristã é o anúncio alegre que surge como força de salvação realizada pelo Senhor Jesus em sua Páscoa. Ou seja, a sua passagem da morte para a vida nova. O tempo pascal é um tempo de alegria, e de uma alegria que não se restringe simplesmente a essa época do ano litúrgico, mas que habita sempre no coração dos cristãos, por conta de uma verdade: Cristo vive. Não é? Cristo não é uma figura que passou, que existiu num tempo e depois se retirou, não é? Ficando apenas uma lembrança ou um exemplo maravilhoso. Não. Cristo vive. E essa é uma verdade absolutamente certa, como nos diz o escritor no Novo Testamento. Não é? No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 41, a palavra de Deus diz que ah, houveram algumas testemunhas que foram designadas de antemão por Deus para serem aqueles que contemplaram essa verdade, né? Aqueles que puderam experimentar nas aparições do ressuscitado todas as maravilhas que ali aconteceram. Agora, cada um de nós, nesse tempo, né, é dado por graça de Deus na liturgia percorrer esse mesmo caminho e reviver esses grandes mistérios. É como nos ensinava e pregava o Papa São Leão Magno, né? Todas as coisas relativas ao nosso Redentor que antes eram visíveis, agora passaram a ser ritos sacramentais. Veja, é expressivo, não é? O costume dos cristãos do Oriente e conscientes dessa realidade desde a manhã, domingo da ressurreição, se cumprimentam de forma recíproca assim. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Né?
Então, a liturgia latina, não é? Que na noite do sábado santo transbordava de alegria no exultet, né? No domingo da Páscoa, acaba condensando essa alegria no belo introito Rexurrec. Né? Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim, tua mão, a tua sabedoria admirável. É o que nós cantamos na antífona de entrada do domingo da ressurreição do Senhor. Então a liturgia põe nos lábios do Senhor delicadamente e em clima de calorosa oração filial ao Pai, essa experiência inefável da ressurreição, que foi vivida por ele nas primeiras horas do domingo. Veja, o Senhor Jesus quer que o tratemos e falemos dele não no passado, né, uma mera lembrança, mas percebendo a realidade da sua vida, né, entre nós, o seu hoje, né, algo atual, né, é uma companhia real para cada um de nós. Então, diante disso, nós temos aí o tempo pascal, que são 50 dias que se sucedem ao domingo da Páscoa do Senhor. Né? Veja, muito antes de que existisse a quaresma ou outros tempos litúrgicos, as primeiras comunidades cristãs já celebravam os 50 dias de alegria. Né? E quem não expressasse, né, de forma jubilosa durante esses dias, quem não manifestasse a sua alegria, era considerado como alguém que não tinha compreendido, captado o núcleo da fé. Porque com Jesus Cristo renasce sem cessar a sua alegria. E é isso que nos escreve, por exemplo, o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, né, dizendo que nós temos que compreender nesse tempo que Cristo está vivo e com isso renasce toda a alegria dos filhos de Deus. Então esses 50 dias, eles se tornavam uma festa prolongada. Né? E nos indica também com isso a liturgia que os sofrimentos do tempo presente, eles não têm proporção nenhuma, não é? Frente à glória que há de ser revelada em nós por conta da ressurreição. Nesse tempo, a igreja vive já a alegria que o próprio Senhor nos revela. Não é? É aquilo que nos diz o profeta no Antigo Testamento. É algo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano algum sonhou, pressentiu. Né? Veja, esse sentido escatológico de antecipação do céu, ele reflete há muitos séculos costume litúrgico, né, de suprimir as leituras do Antigo Testamento durante o tempo pascal. Se toda a antiga aliança, né, é preparação, o tempo pascal celebra a realidade do reino de Deus que já se faz presente no nosso meio. Tudo se renovou na Páscoa. Então não cabe mais figura. Na Páscoa tudo é cumprimento. Por isso, no tempo pascal, a liturgia proclama, junto aos 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos e o livro do Apocalipse. Né? São livros luminosos, que têm uma especial afinidade com a própria espiritualidade que nós vivemos nesse tempo. Né? Os escritores, tanto do Oriente como do Ocidente, os escritores cristãos, é claro, né? Contemplaram o conjunto do tempo pascal como um único e extenso dia de festa. Né? Grande dia teológico da Páscoa. Né? Por isso os domingos desse tempo não se chamam segundo, terceiro, quarto domingo depois da Páscoa, mas simplesmente domingos da Páscoa. Né? Todo o tempo pascal é como um só grande domingo. O domingo que fez com que todos os domingos fossem domingos, se é que você me entende. Do mesmo modo, se considera o domingo de Pentecostes, que não é uma nova festa, mas é um dia conclusivo da grande festa da Páscoa.
E aqui está a chave para nós compreendermos bem a vivência desse tempo. Não existe uma nova festa, mas é um dia conclusivo, né? Quando a quaresma chegava, não é? Isso, nos tempos mais antigos, alguns séculos atrás, alguns hinos da tradição litúrgica da igreja, eles recitavam ah, o Aleluia com um tom de despedida. Né? Um grande mover da reforma litúrgica em Trento, por exemplo, a liturgia pascal se entretém nesse canto, porque o Aleluia é a antecipação do cântico novo que todos os batizados entoarão lá no céu, né? E já agora se sabem ressuscitados por Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Por isso, durante todo o tempo pascal, tanto o estribilho do Salmo responsorial, como o final das antífonas da missa, eles repetem frequentemente essa exclamação que une o imperativo do verbo hebreu halal, né, que significa louvar, e Yahvé, o nome de Deus, não é? Aleluia, não é? Louvar a Deus, o Senhor, cantar um hino de louvor a Deus, nosso Deus que é grande, nosso Deus que é poderoso e maravilhoso, não é? Então, esse tempo da Páscoa é um tempo propício para nós cantarmos, não é? Essa grande ação de Deus em nosso favor, louvarmos a Deus, não é, por essa grande ação em nosso favor, não é? Feliz aquele, não é? Aleluia que nós entoaremos ali, diz Santo Agostinho em uma de suas homilias, não é? Santo Agostinho ainda diz: será um aleluia seguro e sem temor, porque ali não haverá nenhum inimigo e não se perderá, ninguém perderá nenhum amigo, né? Lá, como aqui, ressoarão os louvores divinos, mas os daqui procedem que ainda estão em dificuldades, enquanto os de lá são dos que já estão em segurança, nos diz o grande Santo Agostinho, né? Aqui, os que esperam, lá, os que já possuem tudo, não é? Coisa maravilhosa. Né? Santo Agostinho ainda diz aqui, dos que ainda estão no caminho, lá, os que já chegaram à pátria celestial. Também São Jerônimo conta que durante os primeiros séculos na Palestina, esse grito era tão habitual que aqueles que aravam os campos diziam de vez em quando, aleluia, não é? E os que remavam nas barcas para transportar os viajantes de uma margem a outra do rio, quando se cruzavam, exclamavam aleluia. Né? Então, irmãos, nessas semanas do tempo pascal, a igreja é embargada com um júbilo profundo e sereno. Né? E nosso Senhor Jesus Cristo quis deixar como herança para todos os cristãos. Veja, um contentamento cheio de conteúdo sobrenatural que nada nem ninguém poderá nos tirar se nós não permitirmos. Desse tempo pascal, nós temos a oitava da Páscoa. Né? E o que é a oitava da Páscoa? Os 8 primeiros dias do tempo pascal, eles formam a chamada oitava da Páscoa e são celebrados, nesses dias são celebrados como solenidades do Senhor. Antigamente, né, durante esta oitava, o bispo de Roma celebrava as estações, é? Que eram atos para introduzir os cristãos recém-batizados no triunfo daqueles santos que eram oriundos da defesa da fé dos primeiros dias, santos martirizados, os grandes defensores que deram a sua vida pela fé e que tinham um significado muito especial para a vida cristã lá em Roma. Não é? Como nos diz Tertuliano, era uma grande geografia da fé.
quê? Porque nesses atos, não é? Ah, o bispo de Roma dizia àqueles que eram recém-batizados que a Roma cristã aparecia como uma reconstrução da Jerusalém do Senhor. Né? Os grandes padres da igreja, dos primeiros séculos, eles falavam com muita frequência do domingo, não é? Como o oitavo dia, que era um dia situado fora da sucessão dos outros 7 dias. O domingo evocava o início do tempo, também o seu final, né? O tempo futuro. Por isso, os antigos batistérios, as antigas pias batismais, como a pia batismal lá de São João de Latrão, eles eram construídos de forma octogonal. Os catecúmenos saíam da fonte batismal para iniciar uma vida nova, uma vida iniciada e aberta já no oitavo dia, o domingo que não se acaba, não é? Assim, cada domingo, a igreja, pela liturgia, nos recorda que nossa vida transcorre dentro do tempo da ressurreição. Cada domingo nos recorda que nossa vida transcorre dentro desse grande mistério que é o tempo da ressurreição. Também eu quero falar com vocês sobre a festa da Ascensão, Pentecostes, que ficam dentro desse tempo. Né? Veja, com a sua ascensão, o Senhor ressuscitado atrai o olhar dos apóstolos. Também atrai o nosso olhar para as alturas do céu, para nos mostrar que a meta do nosso caminho é o Pai. É como nos diz o Novo Testamento na carta aos Colossenses, não é? Buscai as coisas lá do alto, pois é lá que está escondida a nossa vida. Então, começa o tempo de uma presença nova do Senhor nas nossas vidas. O Senhor parece que está mais escondido, mas de certo modo ele está mais perto de nós. Por quê? Porque começa o tempo da liturgia, que é toda uma grande oração ao Pai pelo Filho no Espírito Santo, uma oração, não é, de forma mansa e larga que abarca todos os tempos. Com a ascensão do Senhor começa o tempo da liturgia, a presença viva dele na liturgia. Jesus desaparece da vista de todos nós. Né? Assim também desapareceu da vista dos apóstolos, né, que com certeza ficaram silenciosos naquele momento. Não é? Ficaram sem saber ou se perceber naquele momento o fato que estava acontecendo precisamente diante deles. Né? O que estava verdadeiramente acontecendo, que estava ali se abrindo um horizonte magnífico, um horizonte infinito, o ponto de chegada definitivo da peregrinação de cada um de nós. Não é? Talvez os apóstolos tenham compreendido isso somente no dia de Pentecostes, porque foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Na vigília do domingo de Pentecostes, a oração da coleta diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que quisesse incluir o sacramento da Páscoa no mistério dos 50 dias, e aí prossegue, né? Com essa oração, a igreja nos ensina a reconhecer a linguagem expressiva da revelação. Né? O número 50, ele tinha duas cadências muito importantes na vida religiosa de Israel. Primeiro era a festa de Pentecostes, né? 7 semanas após se começar a ceifar o trigo. Né? E também a festa do jubileu, que declarava santo o 50º ano. Né? Um ano dedicado a Deus, na qual cada um recuperava a sua propriedade e podia regressar à sua família. Olha que significado maravilhoso. Né? Agora, no tempo da igreja, o sacramento da Páscoa, ele inclui os 50 dias após a ressurreição do Senhor, até a vinda do Espírito Santo em Pentecostes.
Se com a linguagem litúrgica a quaresma significa a conversão a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, por sua vez, a Páscoa significa a nossa vida nova de corressuscitados com Cristo Senhor. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Nós ouvimos isso na leitura do Novo Testamento e também na proclamação, não é, nos domingos que antecedem a Pentecostes. Então, ao final desses 50 dias, nós chegamos ao cume de todos os bens, não é? E chegamos à metrópole de todas as festas, a maior de todas as festas. Mas como a maior de todas as festas não é a Páscoa? Sim, é. Mas Pentecostes é inseparável da Páscoa, né? E esses 50 dias, esse tempo litúrgico, é a mãe de todas as festas, né? Tertuliano dizia assim: somai todas as vossas festas e não chegareis aos 50 dias de Pentecostes. Pentecostes, então, é um domingo conclusivo, um domingo de plenitude. Nessa solenidade, vivemos com admiração como Deus, por meio da liturgia, atualiza a doação do Espírito Santo que se realizou no amanhecer da Igreja Nascente. É uma grande festa de admiração. Puxa vida, Deus, não é? Através da liturgia, reacende na vida da igreja de cada um de nós aquela mesma graça que os discípulos, os apóstolos, experimentaram na manhã de Pentecostes, no nascimento da igreja. Para concluir, se na ascensão de Jesus, né, ele subiu aos céus para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade, na festa de Pentecostes, o Senhor, que está sentado à direita do Pai, comunica a sua vida divina à igreja mediante a infusão do Paráclito, o grande fruto da cruz. A igreja se manifesta pela força e poder do Espírito Santo de Deus. Bom, meus queridos amados, para este programa é isso. Sinceramente, eu espero que você tenha gostado e compreendido. Se você gostou, comente, deixe aqui o seu comentário. Também dê o seu like, é muito importante para que esse programa seja oferecido a outras pessoas. E se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Todas as vezes que nós postarmos um novo programa, você será avisado, tá bom? Que Deus te abençoe. Foi uma grande alegria ter você conosco, não é? Que nós possamos nos encontrar em breve, em nome de Jesus. Até mais.